Mateus capítulo 20, do versículo 20 ao versículo 27. Do 20 ao 27. Mateus 20, do versículo 20 ao versículo 27. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, e prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: declara que no teu reino esses meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo? Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles a quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém. Pai maravilhoso e santo, em nome de Jesus, nos entregamos em tuas mãos, que a tua palavra venha achar lugar em nossos corações, fazer morada, que nós possamos, Pai, não apenas ser ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Assim nos ajuda e dá-nos o teu Espírito. Humildemente te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Para sentar-se, queridos irmãos, nós vamos ter o nosso culto na terça-feira. Vai ser uma bênção. Eu vou estar falando sobre o Apocalipse. Eu comecei a falar sobre o Apocalipse e nós demos uma paradinha, né? Mas nós vamos voltar a falar sobre este assunto importantíssimo para a igreja, que é o último livro da Bíblia, e é também a revelação desse tempo final que nós estamos vivendo aí, né? Então na terça-feira vamos estar voltando a falar sobre o Apocalipse. No sábado nós temos a nossa consagração, que começa às 9 da manhã, e eu queria propor aos irmãos o seguinte: faça um voto a Deus. Não precisa ser um voto de dar dinheiro para a igreja, não. É claro, vocês sabem, quem me conhece sabe que eu nunca olhei para essa parte como se fosse a coisa mais importante na igreja. O mais importante é você ser abençoado. Faça um voto ao Senhor de um propósito de um determinado número de manhãs buscando a face de Deus. A Bíblia diz: eu amo os que me amam e aqueles que me buscam me acharão. Então venha pela manhã, aqueles que cedo me buscam me acharão. Então venha pela manhã, de preferência se possível em jejum, e apresente esse jejum ao Senhor às 11 horas, depois nós vamos subir o monte juntos para almoçar, né? Apresente esse jejum ao Senhor às 11 horas, num propósito, por alguém da sua casa, alguém da sua família, por alguém que está oprimido, alguém que está doente, alguém que está desempregado, ou por uma porta na sua vida pessoal. Então faça esse propósito: Senhor, eu vou fazer 7 semanas de jejum, porque eu quero ver aquela pessoa liberta das drogas. Eu quero ver o milagre na minha saúde. Eu quero ver o milagre na vida do meu familiar. Então, entra nesse propósito. Deus se agrada disso. Deus se agrada quando nós firmamos um propósito e vamos até o fim. E nós estamos aqui para nos ajudar um ao outro, né? Então faça esse propósito e venha em jejum no sábado, de 9 às 11. E se não puder vir, os irmãos que estão pela internet, se não puder vir, entre no propósito, nos informe, que nós vamos estar orando juntamente com você. Vamos estar te cobrindo com as orações, em nome de Jesus. Então assim nós vamos ver um povo sendo abençoado, sendo fortalecido, porque Deus quer fazer muito mais além do que nós pedimos ou pensamos, mas Ele espera por nós. Deus espera por você. Ele espera que você tome iniciativas, né? E aí Ele, prazerosamente, Ele vai liberar bênçãos e vitórias que estavam retidas na sua vida.
Então está essa proposta para os próximos, já para começar no próximo sábado. Você quer jejuar por sua família, ou por alguma situação que você vê que há tanto tempo não vê solução, não vê resposta, então entra no propósito e Deus vai responder, porque Ele é fiel. Deus é Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, graças a Deus. O primeiro louvor que nós entoamos diz assim: tu deixaste, Senhor, tua glória e esplendor, quando ao mundo quiseste descer. Não puderam achar em Belém um lugar, quer dizer, ele foi parar no presépio. A palavra presépio significa manjedoura, estábulo, né? Ele foi parar num estábulo, num presépio. E ali naquele lugar assim meio humilhante, o Filho de Deus veio e ali ele se colocou, né? Ele nasceu e ninguém sabia. Estava ali, a estalagem, a hospedagem estava cheia de gente rica, gente com dinheiro, gente que chegou primeiro, mas na manjedoura estava o mistério. No estábulo, ou presépio, estava o mistério, que foi revelado a algumas poucas pessoas, aos pastores que estavam no campo e aqueles 3 reis que vieram de longe para visitar, né? Então, ele deixou o seu trono de glória. Ele veio para um mundo mal cheiroso, envolto em pecado, cheio de pessoas egoístas, corações perversos. E ele veio do lugar perfumado para o lugar mal cheiroso por amor a nós, por amor a mim e a você. Porque ele queria achar o lugar, a moradia dele, como diz aquele hino, né? É o meu coração, é o seu coração. Então nós, mediante isso, quando nós abrimos o nosso coração dizendo: Senhor, habita, Senhor, assume o lugar de honra, o trono aqui dentro, nós estamos fazendo algo que realmente é o que o Senhor quer. Esses 2 filhos de Zebedeu eram Tiago e João, se não me engano. Deixa eu ver, lá em Marcos 10:35 a gente vai encontrar o nome dos meninos. Vamos ver? Marcos 10:35 fala o nome dos garotos travessos. Amém? Amém. Marcos 10:35. Tiago e João eram os 2 filhos de Zebedeu. Esses 2 rapazes tinham uma mãe que era dessas mãezonas, protetora, que é o melhor para os filhos, né? Às vezes até um certo ponto um tanto egoísta. E eles vieram no caminho e a mãe veio junto com eles. E eles estavam caminhando e foram falar com a mamãe. Os filhinhos foram falar com a mamãe: fala lá com o mestre, mamãe, para ver se a gente consegue sentar à direita ou sentar à esquerda quando ele vier no reino dele. E vieram, a mulher veio, se prostrou diante de Jesus, fez o que era certo, né? Se prostrou para pedir um negócio que não tinha cabimento. Declara que no teu reino esses meus 2 filhos se assentarão à tua direita, um e outro à tua esquerda. E ele disse: você não sabe, vocês, ele olhou para os rapazes e disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? O cálice que Jesus ia beber, dali a alguns dias, era o cálice da cruz, era o cálice amargo. Ele ia tomar o cálice amargo. Então, podemos, realmente, eles tomaram o cálice amargo, sofreram, foram espancados, foram mortos, foram rejeitados, tomaram o cálice amargo. Mas o cálice tem o seu tempo para ser bebido. E o tempo não era o tempo deles, era o tempo de Jesus beber o cálice da morte, e da morte humilhado. Os quadros católicos pintam Jesus com um paninho envolvendo uma parte do corpo, mas a Bíblia diz que os soldados disputaram as vestes de Jesus. Então ele foi totalmente humilhado, despido, e estava ali na cruz, todo ensanguentado. Agora, quando Jesus veio a essa terra, ele não assumiu a sua posição na realeza, foi para a manjedoura.
tornou-se um servo, lavou os pés dos discípulos, tornou-se um servo. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra traduzida por servo, ela é doulos, né? Doulos no grego. Ela significa uma pessoa presa. É alguém que estava preso, quando alguém está preso a outra pessoa, ligado àquela pessoa para servir. Então Jesus, ele se apresentou como servo para servir e não para ser servido. E ele agora se depara com dois rapazes ali que querem ser servidos, querem uma posição de ministros. Alguém que está entregue à vontade de outra pessoa, um escravo dedicado ao seu Senhor. Eu tenho o maior prazer em me considerar servo, porque pastor é título que vai ficar na terra, apóstolo é título que vai ficar na terra, missionário, evangelista e blá blá blá, etc. E bispo são títulos que vão ficar na terra. No céu não vai entrar, esses títulos não vão entrar os servos. Os servos vão entrar no céu. Então, antes de ser qualquer título da terra, eu quero ser um servo. E como servo, ele se anulou totalmente, né? Se humilhou, assumindo forma humana e tornou-se servo. Lá em Isaías 53:11 fala isso. Ele abriu mão de toda a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Coisa linda, né? Abrir mão. Abrir mão. Nós muitas vezes temos dificuldade em abrir mão da nossa vontade, né? Muitas vezes nós temos dificuldade de abrir mão. Então Jesus não procurou fazer nada à sua maneira. Nós muitas vezes queremos fazer do nosso jeito. Ele estava tão comprometido com a vontade do Pai, em fazer, em obedecer, em cumprir a vontade do Pai, que ele não se preocupou nem com a sua própria vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Nem a própria vida ele não ficou tomando-a para si. Os irmãos sabem, todos nós sabemos que quando Jesus estava descendo lá do Monte das Oliveiras, quando os caras vieram prendê-lo, que ele disse, eles perguntaram: quem você procura? E ele disse, eles disseram: Jesus o Nazareno. Ele disse assim: sou eu. Quando ele disse sou eu, eles caíram por terra, por 3 vezes. Quer dizer, ali, se Jesus estivesse preocupado com a vida dele, tinha passado por cima dos caras e saía fora. Mas ele veio para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai era que eu e você tenhamos vida e vida com abundante. Ele veio para obedecendo ao Pai. E ele tinha acabado de orar lá no monte dizendo: seja feita a tua vontade, todavia seja feita a tua vontade. Então ele estava ali submisso à vontade do Pai. Jesus tornou-se um servo. Jesus tornou-se um servo. Ele abriu mão da sua vontade. Ele não buscou realizar nada do seu jeito. Ele estava tão comprometido com a vontade do Pai que ele não pensou em si próprio, nem na própria vida. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Como servo de Deus, Jesus estava preso ao Pai. O servo está preso a outra pessoa. Jesus estava preso ao Pai. Como eu quero estar preso à vontade do Pai, eu sei que você também quer estar preso à vontade do Pai. A vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. Então o melhor para nós é estarmos presos à vontade do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele viveu apenas para glorificar a Deus, sem jamais se exaltar a si mesmo. Jesus não buscava exaltação para si. É claro que ele foi glorificado ao ressuscitar, né? E ele deixou para nós a mesma glória na medida terrestre, né? Para nós também resplandecermos na terra com a sua glória. Mas ele não buscava a glória para si, porque toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Amém. Então, em vez disso, ele reconheceu que era dependente do Pai. E em questão de dependência, eu quero dizer para os irmãos uma coisa: quanto mais você aprender a depender de Deus, e quanto mais rápido você fizer isso, melhor para você, melhor para nós.
Quanto mais rápido nós aprendermos a depender de Deus, melhor para nós. Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor quer da minha vida? Chegou a hora de viajar para ver os familiares, para falar do amor de Jesus para os familiares? Eis-me aqui, Senhor. Seja feita a sua vontade. Amém, irmão Rodrigo? Amém. Glória a Deus. Então, amados, Jesus reconheceu, ele disse assim: por mim mesmo nada posso fazer. Jesus disse essas palavras. Noutra parte diz assim: o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer. Em João 5,19 diz isso, né? Só pode fazer o que vê o pai fazer. Em João 4,10 ele diz assim: o pai que vive em mim está realizando a sua obra. Quando você estende a mão sobre um enfermo e ordena no nome de Jesus que aquele enfermo seja curado, porque você como filho de Deus, você como filha de Deus, recebeu de Deus essa comissão, essa autoridade. Todo aquele que crê em meu nome imporá as mãos sobre os enfermos e os curará. Se você nunca experimentou isso, experimente na próxima esquina se quiser. Na primeira oportunidade que tiver. Porque Deus quer mostrar para você que a autoridade do nome de Jesus está sobre você. Amém. Então, Jesus, fazia aquilo que o Pai mandava. Ele realizava a obra do Pai. E nós damos continuidade a essas realizações quando nós cremos que o Senhor está conosco, quando nós cremos que nos foi dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então nós damos continuidade a a mesma realização que Jesus realizou, nós continuamos no nome dele. Lá em João 5,30 diz assim: não estou buscando glória para mim mesmo. A gente vê às vezes homens que buscam glória para si mesmo. E muita gente até, pastor fulano, bispo ciclano, apóstolo Beltrano, e muita gente, ao invés de adorar a Deus, canaliza a adoração para aquela pessoa. E se aquela pessoa não for humilde, não for quebrantada diante de Deus, está arriscada ela receber uma glória que não lhe pertence. Jesus aqui disse assim: não estou buscando glória para mim mesmo. Ele sabia que a vontade do Pai era que ele, Jesus, sofresse e morresse. Aleluia. Então, sabendo disso, ele caminhou até Jerusalém, obedecendo como um escravo obedece ao seu senhor, obedecendo a ordem do Pai. Ele passou a vida inteira satisfazendo as necessidades alheias, socorrendo, curando, libertando, multiplicando pães, multiplicando peixes, ressuscitando mortos. Passou tocando em leprosos, coisa que a lei proibia. Jesus escancarou, chegou lá e tocou no leproso e disse: eu quero ser limpo. Fazendo a vontade do Pai, porque o Pai ama o leproso como ama aquele que está cheirosinho, bonitinho. O Pai ama do mesmo jeito. Então Jesus ali estava fazendo a vontade do Pai. Ele sabia, como servo de Deus, ele sabia que a vida dele não lhe pertencia. Pertencia a Deus, e por isso ele gastou a vida por amor a nós, como o Pai nos ama. Então, como servo, Jesus realizou a vontade do Pai, curando os enfermos, abriu os olhos aos cegos, fez os coxos andarem, devolveu a audição aos surdos, ressuscitou mortos, libertou pessoas escravas de demônios que se jogavam no chão, se rasgavam, se machucavam. Eu não sei quem já teve a oportunidade de ver um endemoniado se dilacerando. Eu vi lá no Espírito Santo o cara se dilacerando com uma faca. E quando eu cheguei, o demônio saiu dele, para a glória de Deus. Então Jesus, ele fazia isso e faz isso até hoje para a glória do Pai. Como servo, ele se entregou até a cruz e nos constituiu também servos para nós continuarmos a obra do Pai na face da terra, com confiança. Receba a unção nessa noite, receba a graça de Deus, receba a autoridade de Deus nessa noite para realizar a obra do Senhor como servo de Deus, como serva de Deus, servo poderoso, serva poderosa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
a grande humildade de Jesus e o seu desejo de servir aos outros contrasta com a realidade do desejo da natureza humana pecaminosa, de ser visto, aplaudido, prestigiado. Eu quero a glória de Deus, eu quero estar na presença dele, não importa o que falem de mim. Eu quero estar na presença do Senhor. Amém. Esse deve ser o nosso desejo, esse era o desejo de Jesus. E ele prometeu aos discípulos, veja só, que eles se assentariam em 12 tronos com ele no seu reino. Os discípulos, lá em Apocalipse mostra os apóstolos assentados com Jesus em 12 tronos, e outros 12 tronos também para os patriarcas, filhos de Jacó, 24 anciãos assentados em tronos. A igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. Então ele prometeu aos discípulos que eles se assentariam com ele em 12 tronos em seu reino. Enquanto estavam caminhando rumo a Jerusalém, aqueles meninos ali, pensando que já era chegada a hora que o Cristo ia estabelecer o seu reino na terra, então eles resolveram, bom, já que tem 12 tronos, então deixa os outros 10 sentarem onde em qualquer lugar, que nós vamos querer sentar uma à direita e outra à esquerda. Totalmente na carne, totalmente humanos. Então, os lugares de honra, lugar de honra pessoa, senta-te à minha direita, senta-te à minha esquerda, são os lugares de honra de alguém que está numa posição de destaque. Então eles estavam querendo aqueles lugares de honra. Meu Deus, que coisa, E começaram a discutir, e começaram a procurar saber quem ia sentar, e aquela mãe então tentou dar um jeitinho. Então quando chegaram na cidade de Cafarnaum, você pode ver lá em Marcos 9:33, Jesus pergunta: o que vocês estavam discutindo pelo caminho? Detalhe, irmãos, Marcos capítulo 9 mostra que não eram só os dois que estavam a fim de sentar um à direita e outro à esquerda, não. Mostra que tinha mais gente a fim de sentar no mesmo trono, no mesmo banco. Às vezes na igreja tem um bocado de gente querendo sentar, se não tiver cuidado, um senta no colo do outro, querendo sentar no mesmo lugar. Então Jesus aqui mostra em Marcos 9:33 que não era só aqueles dois, não, tinha mais gente a fim de sentar também em lugar de destaque. Toda honra e glória seja dada ao Senhor. Os discípulos, quando ele perguntou: o que vocês estavam discutindo no caminho? Eles não responderam, porque eles ficaram meio que envergonhados, Ficaram envergonhados. Não queriam que Cristo soubesse o que estavam discutindo a respeito de quem seria o maior no reino. Aí Jesus fala para eles o seguinte, capítulo 9, versículo 35 de Marcos diz assim: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Quer ser o primeiro? Comece a servir na casa de Deus, a servir lá fora, convidando vidas para conhecerem a Cristo. Muitos vão te rejeitar, e uma das coisas que mais marcam na nossa vida é a rejeição. Então quando nos rejeitam, nós praticamente apagamos o fogo. Não, eu não vou mais falar porque me rejeitaram. Eu não vou mais falar porque não querem aceitar mesmo, então problema de cada um. Mas acontece que o servo se humilha. Amém. E volta a orar e volta a falar para aquele que não queria, aquele que não queria acaba querendo. Eu me lembro de um cara que foi expulso da marinha, o cara era terrível. E esse rapaz, ele não queria, ele tinha a vida dele, era de prostituição, de bebedeira, de tanta coisa, e acabou sendo expulso da vida militar. E eu me lembro quando eu encontrei com ele, a mãe dele estava com câncer. E quando eu falei que Jesus tinha poder para curar, ele rejeitou. E ainda zombou ainda da minha fé. Mas Deus tem o tempo, o servo não desiste. A ordem do Senhor é anunciar o reino dele. Então o servo não desista de ser servo. Quando alguém te resistir, não desista daquela pessoa.
ore, porque vai surgir uma outra oportunidade de você falar do amor de Cristo para aquela pessoa. Amém. Aleluia. E aí aquele rapaz, dentro de mais alguns dias, ele chegou lá transtornado, porque a mãe estava com câncer e já estava em fase terminal. E aí o Senhor operou o milagre nela, e uns 30 anos depois eu encontro com ele ali perto do Arsenal de Marinha, já bem, bastante cabelos brancos também. E o que acontece? Ele estava esperando um colega para conversarem, e eu cheguei e comecei a conversar com ele, e ele falou que a mãe dele, começamos a conversar sobre coisas boas. Daí a pouco chegou o colega dele e começa a conversar de coisas assim, torpes, coisas. Aí ele diz assim: olha, respeita o meu amigo aqui, que o meu amigo é pastor, e ele orou pela minha mãe há quase 30 anos atrás, e minha mãe ficou curada. 21 anos depois ela estava lá no Recife, xingando as galinhas, brigando com as galinhas, mas de câncer ela não morreu. Amém. Quando o servo se prontifica a servir, Deus honra o servo. Amém. Porque o servo não está fazendo no seu próprio nome, está fazendo no nome do Senhor. E no nome do Senhor, o Senhor glorifica o nome dele quando você se dispõe a ser servo. O que aconteceu com Jesus? Jesus foi glorificado, porque ele serviu até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Aleluia. Então os discípulos ouviram as palavras de Cristo, porém o desejo de ser o principal era tão forte. Esse negócio assim de ser humano é um problema sério. Graças a Deus que nós somos humanos, temos nossas fraquezas, mas o Senhor aperfeiçoa a força dele nas nossas fraquezas, né? Porque senão, vou lhe contar uma coisa, seria um caos. Então eles ouviram as palavras do Senhor Jesus, mas o desejo de ser o principal era muito forte dentro deles, né? E aí eles continuaram discutindo. Jesus fala em Marcos 9:35: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Mas eles continuaram. E aí surgiu o quê? Surgiu uma ocasião em que novamente veio a questão, quando nesse texto que nós lemos dos filhos de Zebedeu, da mãe da mulher do Zebedeu, ou viúva, não sei se Zebedeu estava vivo ou não, mas a mãe dos rapazes veio interceder. Já tinha havido um rolo lá atrás de alguém querer sentar à direita ou à esquerda, mas agora veio de novo, mesma situação, mesmo problema, de alguém querer sentar à direita ou à esquerda. E aí os discípulos que tinham discutido lá atrás ficaram indignados, demonstraram um certo ciúme dos rapazes. Então Jesus, para esclarecer a coisa direitinho, ele diz assim: olha, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. O pastor não é maior do que as ovelhas, ele deve ser amado, ele deve ser respeitado, mas ele não é o maior, ele é o menor. Não é para a ovelha pisar no pastor não, que tem gente que quando ouve uma palavra dessa, diz: opa, deixa eu pisar, porque já que ele é menor. Então o conceito humano é esse, vamos pisar porque o cara é menor. Mas não, é para ser amado, respeitado, porque ele é servo. Todo mundo pode chegar às 8 horas, o pastor não pode chegar depois das 7, porque ele é servo. Ele é servo, ele tem que estar servindo. E todo aquele que se dispõe a ser servo começa a mudar os seus próprios conceitos. Não, eu vou chegar junto. As primeiras orações eu quero estar participando junto. Eu vou me esforçar, eu vou dar um jeito aqui, né? Eu sei que tem pessoas que vêm de longe. Eu sei que, por exemplo, há irmãos aqui que vêm lá de Búzios, às vezes, e não tem condição de chegar junto. Mas na oportunidade que tem, chegam juntos. Deixar para tomar banho às 7 horas, porque o culto começa às 7. Eu vou tomar banho, eu já estou atrasado. Se o pastor Sirmari não dá oportunidade a esses irmãos, porque eles né? O pastor não dá, porque chegaram atrasados. Mas o servo está para servir. Às vezes Jesus rejeitado, criticado, censurado, traído, mas continuou sendo servo e servindo. Então que nós possamos também, né, nos apresentar como servos. Na noite em que o Senhor Jesus se ofereceu como sacrifício pelos pecados do mundo, os discípulos ainda estavam debatendo a respeito de quem seria o maior no reino de Deus. Lá em Lucas capítulo 22, versículo 24, a gente encontra essa
constatação. Lucas 22, 24. Podemos ler para nós encerrarmos essa palavra, né? Com gratidão a Deus. Que nós possamos nos apresentar como servos, prontos para servir e agradar a Deus acima de tudo, porque Ele merece. 22, versículo 24. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. E Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês será o menor. Deverá ser como o mais jovem, aquele que governa como o que serve. Foi por isso que Jesus lavou os pés dos discípulos. Os irmãos já viram? Lavar os pés era a função do escravo de menos valor dentro da casa. O que não prestava para mais nada. Não prestava para lavar uma louça, não prestava para fazer uma comida, não prestava para varrer a casa, não prestava para cuidar das ovelhas, não prestava para plantar no campo. Então, coisa à toa, lava os pés ali do povo. Então Jesus se colocou como um servo de menor valor, para mostrar para nós. Ele falou para Pedro: o que eu faço você não entende agora, mas você vai entender depois. Mostrar para Pedro qual é a posição do homem de Deus, qual é a posição da mulher de Deus: servir. Servir, suportando-vos uns aos outros em amor. Sabe o que é suportar? Suportar, subportar. Sub é colocar-se debaixo, portar é carregar. Carregando sobre si uns aos outros em amor, suportando-os em amor. Colocar-se debaixo para carregar. Então, eu me coloco debaixo para carregar os irmãos, e os irmãos devem se colocar debaixo para carregar uns aos outros em amor. Esse foi o amor que Jesus ensinou. Esse foi o amor que Jesus demonstrou. Que nós possamos, como seus seguidores, também viver este amor. Amém? Amém? Feche os seus olhos que eu quero orar por você agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo Nazareno, meu Pai, eu oro em favor de cada um dos teus filhos e filhas que aqui estão. Que nós possamos, Pai querido e santo, não apenas pregar ou ouvir a palavra que vem do teu coração, amém, mas que nós possamos seguir fielmente o caminho que o teu Filho deixou traçado para nós seguirmos, da humildade, do quebrantamento, da humilhação, da entrega total, para que assim seja o Senhor exaltado, engrandecido e glorificado em nossas vidas. Pai, e como prova de que o Senhor está conosco nessa noite, de que esta palavra está chegando diante do Senhor e vindo do teu coração para os nossos corações, toca agora em vidas aqui presentes. E toca em vidas ausentes, Pai, que fazem parte de nossas vidas. Toca, Pai querido, naquele familiar que está enfermo. Toca naquela vida preciosa para o Senhor que está sendo escravizada por drogas, que está sendo escravizada por engano, por vícios. Toca, Pai querido e santo, naquele lar que está se desfazendo, naquela família que está sendo destruída pela soberba e pelo orgulho. Toca, Pai Santo, naquele que está com uma enfermidade incurável. Para a glória do teu nome, visita agora, Senhor, os nossos queridos. Pai, abre portas também para filhos e filhas que estão aqui nesta noite, e dá-nos a tua preciosa paz. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Glorifique e aplauda o nome do Senhor, igreja. Glória a Deus, glória a Deus.